grande código criado pelo Tópico no Legado de Júpiter é uma representação da moralidade clássica dos heróis, e o grande trunfo da série é, na verdade, criar esse código representando toda essa moralidade para justamente colocar em xeque e duvidar de tudo que está em volta. Mas afinal de contas, por que o Tópico criou esse código? Nesse vídeo a gente vai ver as fundamentações filosóficas que estão por trás do código e o real motivo para o Tópico ter criado. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o código criado pelo Tópico e como que o código é uma representação de toda a moralidade clássica dos heróis, e a gente vai ver o real motivo para ele ter criado esse código. Bom, mas como eu falei, se a gente pega heróis bem clássicos como o Capitão América, Superman, até o próprio Batman, todos eles têm princípios muito sólidos e uma moral bem rígida. E a gente sabe que independente de qualquer situação que os heróis vivam, eles vão sempre seguir esses princípios, independente da consequência, independente de quem for, independente do que aconteça. E tudo isso está simbolizado ali no código criado pelo Tópico. E aí então a série pega esse código e começa a criar várias situações em que seguir o código fica uma coisa meio estranha e obriga os heróis a tomarem decisões muito difíceis. O código é bem claro que os heróis não podem matar ninguém em hipótese alguma. E aí então a série cria situações como, por exemplo, seus amigos morrerem nas mãos de um vilão e você ter que seguir o código, não matar o vilão e perder os seus amigos, ou até os seus pais ou o seu filho. E aí então os novos heróis ali que estão surgindo começam a duvidar desse código e da real validade desses princípios que estão ali, se isso obriga eles a tomar decisões tão difíceis e que intuitivamente não parecem ser as melhores. E o legal é que a própria população começa também a pedir para os heróis matarem os vilões. E aí o código criado pelo Tópico começa a ser bombardeado de todos os lados. E a gente pode dizer que essa moralidade clássica dos heróis, que está ali representada pelo código, ela é uma moralidade kantiana. A moral kantiana é aquela que sempre se baseia em princípios para guiar a nossa ação moral, que não pensa nas consequências daquilo que vai acontecer e que considera a vida humana como o bem último da moralidade, que a gente não poderia usar os seres humanos como um meio para outro fim, mas sempre como um fim em si mesmo. Então se a gente pega, por exemplo, a principal conduta do código, que é o fato dos heróis não poderem matar, matar configura como usar um ser humano para um outro fim. No caso, você mata alguém com o intuito de salvar outras pessoas. E mesmo que isso intuitivamente pareça certo, segundo essa moral kantiana, você já está corrompendo a moral no início, porque você já está matando alguém. E como a vida humana é sempre um fim em si mesmo, matar alguém para buscar qualquer outro objetivo, mesmo que seja até salvar mais pessoas, já é corromper a moralidade. E a moralidade kantiana também se preocupa com que a nossa ação moral seja desejável de ser universal. Ou seja, cada ação que você toma, você deve desejar que toda pessoa haja da mesma maneira que você. Então, no caso, se você considerar que matar é moralmente certo, você está meio que dizendo que você deseja que as pessoas saiam se matando por aí. Então, matar não poderia se encaixar realmente como uma conduta certa, segundo essa moral kantiana. E como eu falei, esse tipo de moralidade ele não se preocupa com as consequências, mas sim se os princípios que estão sendo seguidos estão corretos. Então, se matar é errado, e esse é o princípio certo, não matar, a gente tem sempre que seguir esse princípio, mesmo que corromper essa moralidade eventualmente trouxesse mais benefícios. E é aí que está o ponto. A gente sabe que se os heróis matassem os vilões, eles com certeza salvariam mais pessoas, porque eles evitariam que os vilões matassem outras pessoas. E eles não fazem justamente porque matar vai contra o código. É o que acontece basicamente com o Batman. O Batman sabe que se ele matasse o Coringa, ele salvaria muito mais pessoas, seria muito melhor, traria melhores consequências. Mas simplesmente a conduta dele não pode permitir. Então essa moral kantiana traz essa carga racional de refletir sobre os princípios certos e sempre agir de maneira racional, não tentando ter nenhum benefício com o que você está fazendo, mas sim sendo uma ação desinteressada e simplesmente fazendo o certo pelo certo. Kant era um filósofo racionalista e essa moral
é justamente o princípio da razão agindo sobre as nossas ações. Mas será mesmo que o Utópico criou o código com motivações racionais? A série, na verdade, explica qual foi o real motivo para o Utópico ter criado o código. Quando ele não tinha os poderes, quando ele ainda era somente o Sheldon, ele idolatrava o pai dele e achava que era um homem muito decoroso, um homem benevolente, um homem que ajudava a evolução da sociedade. Mas depois que o pai morre, ele descobre que ele era, na verdade, um grande safado, um salafrário, que usou a pensão dos trabalhadores para tentar expandir a fábrica e perdeu tudo. Então, para o Sheldon, o pai dele, que era um cara que ele admirava tanto, acabou, na verdade, passando um legado de que ele era uma pessoa ruim. E isso era tudo que o Sheldon não queria ser para os filhos dele e para as próximas gerações de heróis. Então, na verdade, o real motivo para o Sheldon ter criado o código é que ele sempre pudesse ser lembrado como o grande utópico, como um homem certo, um homem de boas condutas, benevolente, que ajuda as pessoas, e não como um cara safado, assim como o pai dele foi. E é por isso que o Utópico precisava ser tão rígido com as regras do código, porque ele precisava a todo custo seguir as regras do código para poder deixar esse legado, um legado dessa moralidade clássica dos heróis, e que os próximos heróis e também os filhos do Utópico sempre lembrassem dele dessa maneira. Ou seja, o real motivo para o Utópico ter criado o código não foi um exercício de racionalidade, como diria a moral kantiana, mas foi, na verdade, uma motivação sentimental. Inclusive, o próprio Batman, que também tem uma moral muito parecida de não matar, tem também a motivação para ter criado esse código também com uma motivação sentimental. Quando Bruce Wayne resolve se tornar um justiceiro, ele estabelece esse limite para que ele não venha, em nenhuma hipótese, a se tornar igual ao assassino dos pais dele. E o Batman sabe que ele ferve de raiva, e se ele se deixar fazer isso uma vez, ele provavelmente vai virar um serial killer. Então, na verdade, o Batman não estabelece que matar é errado porque ele é bonzinho e que ele realmente não acha que as pessoas devam morrer, mas é puramente uma questão interna e sentimental. Tem um outro filósofo chamado David Hume que diz que, na verdade, a nossa moralidade não é um exercício da razão, mas ela é puramente a consequência dos nossos sentimentos. E o principal sentimento aqui é o da empatia. Então, quando a gente vê alguém fazendo alguma boa ação, a gente sente o nosso coração alegre, a gente sente um conforto, a gente aprova aquilo. E é assim que a gente define o que é o certo. Assim como quando a gente vê alguém fazendo mal a alguém, ou pelo menos alguém que não mereça, a gente sentimentalmente julga aquilo como uma ação errada. Então, para o Hume, o certo e errado, eles nada mais são do que um sentimento de aprovação ou reprovação. Então, se a gente analisar o código criado pelo Utópico e também pelo Batman sob essa perspectiva sentimental, a gente vê que tudo faz sentido. E como diria Hume, a razão é escrava das paixões. Ou seja, por mais que os homens pretendam ter ações racionais, no fim das contas, a motivação para fazer qualquer coisa é sempre uma questão sentimental. Cara, você curtiu aqui o vídeo? Se você gosta dessas análises mais filosóficas, mais profundas, sobre as questões éticas, políticas, morais, tudo que envolve o mundo dos heróis, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo daqui. Não esquece o like se o vídeo foi legal e até a próxima.